pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e o vídeo de hoje vai ser um comparativo entre dois smartwatches que possuem aí a mesma faixa de preço, são bem baratinhos, que são os modelos D20 e V6. Ambos eu comprei pelo Shopee e eu vou no decorrer do vídeo comentar sobre as funções de cada um e no final dar a minha opinião qual eu acho mais bonito ou que vale mais a pena você comprar ou investir. Se você é revendedor, essas são opções com um custo-benefício bem ok, eles são baratinhos e você consegue colocar uma margem bem legal para fazer revenda aí na sua cidade. Mas se você apenas está pesquisando um smartwatch de entrada com custo-benefício baixo, para ver se você se adapta, se acostuma com essa tecnologia de smartwatch, eu super indico você começar com modelinhos como esses, que são mais baratos, você não perde tanto dinheiro caso você não gostar, e que trazem funções bem bacanas que vão te ajudar no seu dia a dia. Gente, é incrível, eu liguei aqui o celular para gravar, porque eu gravo do meu celular, o vizinho começou a cortar grama, vocês acreditam? Então é isso, pessoal, agora eu vou levar vocês lá pra minha bancadinha onde eu gravo os meus videozinhos. Vamos lá? A gente vai começar então falando sobre os acessórios de cada relógio. No caso do D20, na bandejinha vem apenas a caixinha, o relógio em si e as pulseiras, porque a forma de carregar do D20 é essa daqui, por esse pininho aonde encaixa a própria pulseira. Então, quando você comprar um D20, a apresentação que você vai encontrar na caixa quando você for abrir vai ser essa daqui, o relógio e as pulseiras. Já no caso do V6, a forma de carregar ele é diferente. Ele vem com um cabinho, carregador e USB. E para estar carregando o V6, aqui na parte de baixo do relógio tem a entradinha para você conectar o carregador, o cabinho carregador. Dessa forma aqui que vocês estão vendo no vídeo. Em relação às pulseiras, ambas são de plástico, tanto a do V6 quanto a do D20. Porém, a gente consegue notar que a pulseira do D20 ela é um pouco mais macia, um pouco mais flexível. Já a pulseira do V6 ela é um pouco enrijecida, um pouco mais dura. Conseguem notar a diferença pelo vídeo? E para você que tá aí se perguntando se uma pulseira serve para o outro relógio, eu fiz o teste e mais ou menos dá certo, ela não encaixa totalmente perfeitinha. Esse daqui é o V6, vou colocar a pulseira do D20 para vocês verem. Tá vendo que aqui essa parte da pulseira fica um pouco saliente, fica um pouco elevada? Se você não se importa com isso, vai poder usar tranquilamente. Agora eu vou colocar a pulseira do V6 no D20. A gente também consegue notar que ela não encaixa perfeitamente até o final, mas fica um pouco melhor do que a do D20 no V6. Então eles ficam dessa forma aqui, eles estão com as pulseiras trocadas. O V6 está com a pulseira do D20 e o D20 está com a pulseira do V6. Em relação ao design de um relógio para o outro, apesar de ambos serem quadradinhos, terem esse formato quadradinho, no V6 nós podemos notar na lateral que ele possui o botão e essa marcaçãozinha como se fosse um botão e um microfone. Mas a verdade é que tudo isso daqui é fake e nada possui função, é plástico mesmo. Outra diferença também é que o V6 é um pouco mais largo, ele é um pouco mais gordinho que o D20. Fora que a sua tela também é um pouco maior. Conseguem notar no vídeo a diferença? Então, o resumo sobre essa parte externa é que esse relógio aqui, o V6, é um pouco maior do que o D20. Automaticamente, o D20 vai ficar mais delicado caso o seu pulso seja mais fino. Se eu colocar o V6, ele é maior, então não me agrada muito. Nessa questão de tamanho, eu prefiro muito mais o D20, porque fica, assim, muito mais delicado. Agora, a gente vai passar a falar um pouco mais sobre o sistema de cada relógio. Eu sempre começo falando das watch face, e aqui a gente já tem uma diferença bem grande em relação ao D20 e ao V6, porque o V6 tem a opção de trocar as watch faces pelo aplicativo. Se você acessar o Yoho, que é o aplicativo que conecta com esse relógio, vou deixar divididinho aqui na tela para vocês irem vendo. Vai ter uma opção lá no menu onde você pode baixar novas watch faces e também colocar fotos da sua galeria, a foto que você quiser. Eu aqui, por exemplo, coloquei uma fotinha da minha filha. Já nessa versão de D20,
D20, não tem como fazer isso. Eu sei, pessoal, que tá tendo várias versões de D20. Algumas pessoas já comentaram nos meus vídeos que conseguem colocar foto no D20, mas eu compro muito D20 para receber e até agora eu não peguei nenhum que tenha essa opção de conseguir configurar fotos. O que aconteceu comigo foi receber aquela versão atualizada que conecta pelo Hi-Fi e que dá para trocar o watch face, mas não dá para pôr foto. E tem aquela questão que essa versão que troca o watch face de D20 não recebe a mensagem toda da notificação, recebe apenas o ícone aqui pelo relógio. As watch faces que vêm de fábrica nos relógios são: primeiro eu vou mostrar a do V6. E as opções do D20 são apenas duas. Ambos os relógios não são touchscreen na tela toda. O sistema de acionamento dos menus é via botão Home, então todos eles você tem que clicar aqui embaixo no botãozinho Home para conseguir ir passando e acessando os menus e as funções. Passando agora para os menus, o primeiro menu que a gente encontra no D20 é o menu de passos. Aqui no V6 ele traz um resuminho de passo, quilômetros e calorias. E você não precisa acessar e configurar nada, ele faz isso automaticamente. A próxima opção do V6 é a medição dos batimentos cardíacos. Aqui no D20 vocês podem reparar que para acessar o menu vocês precisam clicar e segurar no botão Home. Olha só. E aqui no V6 não, quando você passa, você já consegue acessar o menu sem precisar apertar e segurar. A próxima função que a gente vê nos relógios é a função Esportes. No D20 a gente tem a opção de caminhada, onde ele vai trazer o cronômetro e a quantidade de calorias. Além da caminhada, a gente tem as abdominais e a função de pular cordas. Ambos, se você clicar, vai aparecer ali igual a da caminhada, o cronômetro e a quantidade de calorias. Já aqui no V6, para a gente acessar um menu, a gente vai ter caminhadas, vamos ter abdominais, vamos ter pular cordas e a opção de retorno para o menu principal. Cada função que a gente acessar aqui, ele vai trazer pra gente a contagem do cronômetro, a contagem de caloria e a quilometragem. É a única coisa que muda em relação ao D20. Esse traz a quilometragem, o D20 traz apenas o cronômetro e a quantidade de calorias. Depois da função esportes, a gente tem no D20 a opção de mensagens, onde fica salvo as 3 últimas mensagens aqui no smartwatch. Já no V6, a gente não tem esse menu de mensagens. Quando você recebe a notificação no V6, ela fica salva lá no último menu e ela fica salva apenas uma vez. Você só vai conseguir visualizar essa mensagem uma vez. Já no V6, a gente tem a opção de verificar o clima, o tempo. Porém, eu confesso que nos relógios que eu testei, eu não consegui ativar essa função. Ele não apareceu o clima mesmo estando emparelhado com o meu celular. Outra função diferente também que a gente não tem no D20, mas tem no V6, é a opção de troca de música remotamente. Então, quando o seu smartwatch está conectado, emparelhado com o seu celular, se você estiver escutando uma playlist, uma música, você consegue vir aqui, pular para a próxima música, voltar para a anterior ou pausar. E nas opções de mais aqui dos relógios, no D20 a gente encontra a opção de foto remotamente, para a gente conseguir tirar uma foto do nosso celular pelo smartwatch, ela fica salva na galeria do celular. A opção de procurar celular, caso você perca o seu celular, você vem aqui e ativa, e daí ele vai começar a vibrar, a apitar. A opção de tema, que são as watch faces, que eu mostrei para vocês já as duas opções. A opção de resetar, o QR Code para baixar o aplicativo e a opção de desligar. Já aqui no V6, na opção de mais, que são esses quadradinhos aqui, a gente também tem a opção de procurar o celular caso você perca. Essa é a opção para desligar o smartwatch, a opção de resetar e o retorno. Então vocês podem perceber que o V6 não tem aquela opção de tirar fotos remotamente igual o D20 tem. Outra questão que eu gostaria de deixar destacado aqui nesse vídeo como diferença entre um e outro é a questão da nitidez da imagem aqui na tela. A gente sabe que se trata de smartwatches de entrada que tem um custo mais baixo, porém o D20 que eu tenho aqui, ele tem uma nitidez maior. Os pixels dele aqui da tela não aparecem tanto igual o V6. Eu achei a qualidade do V6 nessa questão da tela um pouco inferior à do D20. Parece que os pixels dele
dele aparece um pouco mais. Como eu gravo de frente para uma janela para a luz ficar boa, então ele tá um pouquinho apagadinho aqui na filmagem, mas eu vou deixar uma foto passando aqui agora para vocês, que daí fica mais fácil de notar a diferença. Vou tirar uma foto bem aproximada. Outra diferença que a gente vê entre os smartwatches é o aplicativo, que o D20 ele emparelha pelo app Fit Pro, essa versão, né, que eu tô fazendo o vídeo, e o V6 ele emparelha pelo app Yoho. Eu, sinceramente, gosto muito mais do Fit Pro. Eu acho ele mais completo, eu acho ele mais intuitivo, mais fácil de mexer. A conexão eu acho sensacional. Eu nunca tive problema do D20 ficar desconectando do celular. Não que o app Yoho seja ruim. Ele não é ruim, confesso. Mas se fosse para eu escolher um dos dois, eu com certeza prefiro o Fit Pro, principalmente por conta das opções que ele traz no aplicativo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A minha conclusão, pessoal, é que o D20 é um pouco mais delicado no pulso, com a tela um pouco menorzinha. E como eu comentei no decorrer, se colocar foto no smartwatch é uma função que você não abre mão, que você quer muito, então vai de V6. Eu sei que estão tendo por aí várias versões de D20, eu já comentei aqui no canal várias vezes em vários vídeos sobre isso. Algumas pessoas já relataram nos comentários aqui no meu canal que estão conseguindo colocar foto no D20 que emparelha pelo Fit Pro. Porém, nenhum dos modelos que eu tenho aqui de Fit Pro conseguem fazer isso, conseguem colocar fotos. Então, eu sinceramente não sei. Comenta aqui embaixo se você tem um D20 que emparelha pelo Fit Pro e que dá para colocar foto, porque comigo nunca aconteceu. Eu nunca recebi nenhum modelo assim até então. O V6, pelo menos, é certeza que você vai comprar e você vai conseguir ter essa função de colocar foto. Outro ponto muito legal do D20 é o monitoramento do sono, que já tem um vídeo completo aqui no canal do teste que eu fiz sobre ele e que me surpreendeu positivamente. Se você ainda não assistiu, eu deixo o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Cada smartwatch tem o seu pró e o seu contra. Algumas funçõezinhas ali variam um pouco. Então eu acredito que vai do seu gosto. Meu gosto pessoal é que eu iria de D20 mesmo. Mas fica aí a seu critério, é o seu relógio, vai ficar no seu pulso. Eu apresentei nesse vídeo aqui para vocês as funções e as diferenças de cada um deles. Agora vai de você escolher o que é melhor para você, para o seu uso. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do comparativo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!